Olá pessoal, eu sou Paulo Emura, fotógrafo, e o vídeo de hoje a gente vai fazer uma foto desse refrigerante aqui. O vídeo tá cheio de truques e segredos pra gente fazer uma foto publicitária bem bacana. Para eu começar o processo da fotografia, a primeira coisa que eu vou fazer é colar o copo na diagonal assim para parecer que ela está encostada na garrafa. Então eu vou pegar a cola 793 da Tech Bond, eu vou colocar aqui um pontinho, vou passar o acelerador e agora eu vou colocar aqui. O segundo passo é deixar a garrafa com aspecto de gelado. Então eu vou utilizar uma mistura de 50% de água e 50% de glicerina líquida. Eu vou jogar as gotinhas aqui, ó. Aqui, agora a gente ajeita aqui bem próximo. Não consegue, né? Agora que o refrigerante e o copo estão no lugar, eu vou montar o set de luz. E como eu venho sempre mostrando para vocês, a gente vai fazendo um a um para vocês entenderem qual é o conceito de luz. Então a gente vai começar lá pelo fundo. Para fazer o degradê no fundo vermelho, eu vou utilizar um flash com uma parabólica concentrada e vou concentrar um pouco mais ainda de luz com a colmeia. Em seguida, eu vou colocar uma gelatina amarela para manter a cor quente do fundo. Para fazer a luz direita da garrafa, eu vou colocar este strip haze com a colmeia e uma difusora bem próximo da garrafa, que vai dar um brilho suave em degradê. Para iluminar o lado esquerdo da cena, quem vai fazer essa função é este flash com essa parabólica um pouco concentrada, porém mais afastada do set. Eu vou colocar a difusora e ela que vai dar um banho geral de luz na cena do lado esquerdo. Agora que as três luzes estão posicionadas, eu vou começar a configurar a câmera. E como vocês já vêm acompanhando aqui nos outros vídeos, eu vou configurar direto pelo computador. Para a gente fazer esse tipo de foto e congelar a água sem rastro, a gente vai utilizar um ISO mais alto. Então eu vou escolher o 640. Ele é bastante sensível para o que a gente precisa, mas ele não vai dar uma quantidade de ruído muito grande. Aliás, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo que explica direitinho o conceito da fotografia de splash de alta velocidade. Voltando, a velocidade de disparo eu vou colocar 200 e a abertura 7.1. Ela vai me dar a profundidade de campo suficiente para que toda a cena fique no foco e que todo o splash também fique no foco. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer para ter certeza que nenhuma das luzes aqui de serviço vai interferir na cena, eu vou fazer uma foto com os flashes desligados para ver se vem um black. Pronto, perfeito. A imagem está completamente preta. Eu vou fazer a luz lá de trás e se você estiver gostando do vídeo, já se inscreva no canal. Joia, perfeito, degradê uniforme, é isso que a gente está buscando. Agora nós vamos fazer a luz direita. Chegando, aí, olha o fiozinho que lindo, maravilhoso. Agora que o desenho da garrafa do lado direito ficou exatamente do jeito que a gente queria, vamos fazer a luz esquerda. Isso, olha que imagem bacana. E como essa foto ela vai ser feita em etapas, agora o meu olhar é para o copo. Então eu vou encher ela de refrigerante e vou, à medida que ele vai subindo, eu vou fazendo várias fotos até chegar no nível que eu acho que tá legal esteticamente. A minha mão vai aparecer, mas o que me importa agora é só o copo. Olha que legal, vai enchendo. Isso, eu acho que essa daqui, ó, essa daqui é a ideal. Eu vou voltar um pouco aqui na foto inicial, antes do Guaraná, para vocês verem que tem uma coisa. O refrigerante em si, ele tá escuro, certo? Então agora eu vou mostrar um truque para vocês, inclusive esse, vale um joinha aí, aperta o botão de curtir que ajuda bastante a distribuir o vídeo, que é a seguinte dica. Eu vou usar um papel cartão dourado para colocar atrás da garrafa e ela vai encher de luz. A ideia é que aquela luz incida no cartão dourado e ele devolva a luz para os dois elementos. Olha aí, toda a parte do líquido iluminada. Depois, é claro, eu vou fazer uma máscara no Photoshop e vai ficar só a garrafa e eu vou eliminar o dourado. Bom, agora para a gente produzir o splash, eu preciso encher a bandeja de água. Então, vamos lá.
Quando a gente trabalha com água muito próximo aqui do set e corre o risco de molhar os nossos equipamentos, é muito importante a gente proteger. Então eu vou colocar esse plástico aqui, ó, cobrindo o meu flash para não ter problema de que ele vai ficar molhado. Então eu tenho certeza de que está tudo protegido aqui. Agora que a garrafa e o copo estão fotografados separadamente, vem a diversão, que é produzir os splashes. Eu vou ficar escondidinho aqui para não aparecer na cena, mas eu vou, ao mesmo tempo que eu bater na garrafa, eu vou apertar o comando. Mesmo que a minha mão apareça, não tem problema. E fica até o final do vídeo que eu vou mostrar uma quarta luz que eu ainda não falei dela, mas é ela que vai dar toda a graça do splash. Ups. Bom, o copo caiu. Não consegue, né? Mas como eu já planejei para finalizar ela na pós-produção, não tem nenhum problema. O que nos interessa é o splash. Bom, o negócio aqui é tentativa e erro, então eu vou fazer várias na sequência. Bom, depois dessas várias tentativas, a gente vai ter que pegar as melhores posições e depois, como eu disse, na pós-produção a gente faz. Inclusive, eu vou deixar um card aqui para vocês acompanharem a pós-produção. E para você que ficou até agora comigo aqui no vídeo, e eu falei que eu ia te contar qual é a super dica, é esse cara aqui, ó, é a quarta luz. Ela ficou de contraluz atrás do set, bem longe, para que essa luz incida de baixo para cima e realmente deixe a água bem bonita. E agora, enquanto eu tomo aqui o que sobrou da nossa produção, vocês acompanham a foto final aí que vai ficar incrível. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se vocês estão gostando aí do conteúdo do meu canal, deixem aí nos comentários sugestões de fotos para que eu possa produzir especialmente para vocês.